eficiência dos serviços municipais e locais na Guiné-Bissau. Como país parceiro da União Europeia, é já um beneficiário, eu não vou dizer já em curso, mas algumas semanas de estar absolutamente em curso do primeiro pacote de projetos do Global Gateway. No momento em que a Guiné-Bissau está com uma grande dinâmica de desenvolvimento, a querer andar e a andar muito para a frente, a saber precisamente o que quer e como lá chegar também. Um projeto como este, no qual nos propomos a apoiar o desenvolvimento territorial, é absolutamente premente. Segundo o Ministro das Obras Públicas, o ordenamento do território desempenha um papel crítico na organização do espaço físico, através da distribuição geográfica da atividades econômicas de forma racional. O governo da Guiné-Bissau enfrenta desafios significativos à problemática da posse de terra e os conflitos fundiários têm crescido, impactados em parte pelo cultivo da castanha de caju e pela crescente pressão demográfica. Essa realidade, aliada ao desmatamento florestal abusivo, exige nossa atenção urgente e ações concretas. É a ocupação desordenada do solo, observamos construções em zonas úmidas, uma proliferação descontrolada de planos urbanísticos detalhados, sem um plano macro que os orienta, e a necessidade premente de suspender todos os procedimentos ilegais de assentamento no solo. Assim, devemos definir novos polos de expansão urbana e garantir a elaboração de planos adequados que viabilizem esses projetos. José Carlos Esteve considera como prioridade do Estado abordar a questão do direito do uso da terra. Gostaríamos aqui que nesse simpósio que se reflita sobre a intervenção do Poder Judiciário relativamente entre o conflito daquilo que chamamos de projetos coletivos, que são projetos públicos do Estado, face à posse da terra, que, ao nosso ver, devia constituir prioridade em detrimento da ocupação que chamamos de uso concessionário, que acaba por ser uso privativo. Então, essa questão é preciso uma boa interpretação e compreensão da lei da terra, que diz que, na verdade, a terra é do Estado. O primeiro simpósio internacional sobre o ordenamento do território da Guiné-Bissau tem como objetivo estabelecer uma visão comum para a elaboração do Plano Nacional de Ordenamento do Território na perspectiva de influenciar a maior coordenação para um desenvolvimento equilibrado que não deixe nenhum território para trás. O chefe do Executivo, Rui Duarte Barros, acredita que o primeiro simpósio do ordenamento do território e gestão fundiária são pilares estratégicos para impulsionar o desenvolvimento socioeconômico da Guiné-Bissau. Durante seu discurso na abertura do primeiro simpósio do ordenamento do território, o primeiro-ministro destaca a pertinência do ordenamento do território face ao desafio atual do desenvolvimento sustentável e equilibrado. Hoje em dia, é incontornável implementar políticas públicas viradas ao desenvolvimento, destinado de lado a este setor-chave, pois é através dos instrumentos de ordenamento do território que identifica a realidade territorial de um país, a característica demográfica, o seu extrato sociocultural, os recursos naturais e auléticos, as potencialidades da agricultura, turismo, etc. A existência de medidas públicas estruturantes e concertadas neste domínio fez o país mergulhar numa situação social preocupante, influenciada pelo aumento populacional, a pressão demográfica nos grandes centros urbanos e, pois, de expansão a nível do território nacional, onde se tem assistido a um cenário de ocupação desordenada do solo, devastação florestal. Rui Duarte de Barros disse que o propósito deste simpósio é de despertar a consciência nacional sobre os desafios territoriais e a necessidade de coordenação na implementação da política pública. Igualmente, este evento constitui um espaço de discussão e reflexão entre os atores nacionais do setor público e privado, com a colaboração dos parceiros internacionais, para lançar bases e diretrizes com vista à elaboração de um plano nacional
de ordenamento do território. O primeiro-ministro ainda garante que o governo está fortemente engajado a reduzir de uma forma considerável os problemas sociais ligados ao uso e ocupação e transformação do solo. Apelo a todos os participantes deste evento no sentido de mobilizarem esforços necessários, dando contributo valioso nos diferentes painéis de discussão durante os 2 dias desta sessão. Encorajar o Ministro das Obras Públicas, Habitação e Urbanismo, e em particular a Direção-Geral do Ordenamento do Território, a prosseguir com a dinâmica ora empreendida. O projeto NOMIS de Desenvolvimento Local é financiado pela União Europeia com a duração de 4 ou 5 anos e visa fortalecer a governação urbana e promover um diálogo nacional sobre desenvolvimento urbano inclusivo. Em Bulama, Bijagós, o governo reinaugura a Conservatória de Registro Civil e Notariado. Na ocasião, a ministra da Justiça e dos Direitos Humanos pediu à população que recenseassem seus filhos. A reabilitação do Conservatório de Registro Civil e Notariado de Bulama enquadra-se no âmbito do projeto GESDOC, que visa reforçar a cadeia de identificação e segurança documental em Cabo Verde e Guiné-Bissau. A ministra da Justiça e dos Direitos Humanos foi quem presidiu a cerimônia de inauguração. Isto renova e demonstra o envolvimento do governo da Guiné-Bissau com os cidadãos. Colocar os serviços ao alcance dos cidadãos. Que todos os cidadãos guineenses tenham direito de acesso à sua identificação civil, registros e notariado. É uma questão de dignidade da pessoa humana e na perspectiva da defesa social de qualquer cidadão que tenha direito à sua identificação, à sua identidade, no plano nacional, no plano internacional. O projeto é financiado pela União Europeia, gerido e codificado pelo governo guineense. O chefe de cooperação do Bloco Europeu fala dos objetivos do projeto. O projeto exemplifica o compromisso da equipa Europa com o desenvolvimento institucional e inclusão e o fortalecimento do Estado de Direito. O embaixador de Portugal na Guiné-Bissau destaca a importância do projeto para a população insular, sobretudo na obtenção dos documentos. O sistema CIREC foi instalado nas conservatórias e é o sistema de identificação e registros civil e permite a todas as conservatórias garantir que em todos os postos de registro civil e notariado, mas também não só nestes postos setoriais, mas também nos hospitais, que este sistema possa ser aplicado com grandes vantagens para a produção do registro. O secretário-geral do Serviço Administrativo da região de Bulama, Keba Sanha, agradece a iniciativa que, segundo ele, irá facilitar os trabalhos. O registro civil faz parte da Convenção de Direito das Crianças. Por isso, estamos a testemunhar hoje de que o governo da Guiné-Bissau está a cumprir em prática da Convenção do Direito da Criança. O governo também do Ministério da Justiça, em colaboração com a União Europeia, inaugura o edifício notariado reabilitado no quadro do projeto GESDOC. O ministro da Educação Nacional, Henri Mané, foi convidado pelos parceiros internacionais e nacionais do governo para visitar algumas escolas dos setores de Nhacra e Mansoa. A comitiva esteve na escola de Cussaná, sob a autogestão da comunidade e da Congregação das Irmãs Imaculadas da Igreja Católica. Ministro da Educação Nacional, representante do Unicef, do PAN e o embaixador de Espanha efetuaram visita conjunta às escolas de autogestão de Mansoa e arredores. Com mais de 1.100 alunos de pré-escolar ao 8º ano, a escola de Cussaná, situada em Mansoa, sob encargo das Irmãs Imaculadas da Igreja Católica, dispõe de 14 salas de aulas e de um reservatório de água potável com respectivas torneiras. Os visitantes foram acolhidos com canção de boas-vindas pelas crianças do jardim.
satisfação do ministro por ter visto um número considerável de meninas a frequentar as aulas. Para o representante do Unicef, Inusa Camoré, é um prazer ter encontrado crianças dinâmicas, professores empenhados, comunidade presente e engajada pela educação dos seus filhos, que são o futuro para a Guiné-Bissau. Para Camoré, trabalhando em conjunto é que se pode mudar algo. Sugere, por outro lado, que o Unicef está disposto a apoiar a escola para colocar mais torneiras para dar mais acessibilidade aos alunos na obtenção de água de forma mais rápida. Os resultados alcançados é razão de satisfação do embaixador de Espanha, Henrique Condileo, e motivo para agradecer o convite que lhe foi formulado para poder tomar parte desta visita. Sem querer bater na mesma tecla, o representante do Programa Alimentar Mundial PAN, Claude Aculé, reafirma simplesmente que o melhor investimento que um país pode fazer é na educação. Mostra-se disponível em continuar a apoiar o Ministério da Educação para que a educação seja prioridade para o governo e contribuir para a sua qualidade. Tidas todas as constatações, mas também os agradecimentos e preocupações manifestadas pelos diferentes intervenientes durante a visita. Polícia Judiciária captura suspeito de assalto a banco na República da Gâmbia. A Brigada de Prevenção ao Banditismo e Roubo da Polícia Judiciária procedeu no dia 8 de fevereiro de 2025 à captura de Ansumani Gerju vulgo Ansu, suspeito de envolvimento num assalto a banco ocorrido na Gâmbia. O crime teve lugar no dia 22 de janeiro de 2024, pelas 13 horas e 33 minutos, quando o suspeito, acompanhado de mais de 2 indivíduos e munidos de arma de fogo, atacou uma das agências do Access Bank localizada em Bursubi, na Gâmbia. Durante o assalto, o grupo subtraiu uma soma avultada de dinheiro, estimada em aproximadamente $1.500.000, um pouco mais de 13 milhões de francos CFA, tendo posteriormente empreendido fuga para parte incerta. Em resposta a uma solicitação formal de cooperação internacional apresentada pelas autoridades policiais gambianas, a Polícia Judiciária da Guiné-Bissau desencadeou diligências operacionais que culminaram na localização e captura do suspeito em Bissau pelas 15 horas do dia 8 de fevereiro de 2025. O detido foi entregue às autoridades policiais gambianas ao abrigo do artigo 11º do Acordo de Cooperação Policial entre os Estados-membros da CEDEAO, reafirmando assim o compromisso da Polícia Judiciária da Guiné-Bissau no combate ao crime transicional e no reforço da cooperação regional em matéria de segurança e justiça criminal. A Polícia Judiciária reitera a sua determinação em continuar a trabalhar em estreita colaboração com as autoridades nacionais e internacionais na prevenção e repreensão de atividades criminosas, garantindo a segurança e estabilidade da região. Bissau acolhe o lançamento da iniciativa Tech for Air Tecnologia para Elas, uma iniciativa inserida no âmbito do pilar estratégico da educação e do empoderamento feminino, realizada pela For Women Be Woman. For Women by Woman fez o lançamento da tecnologia para elas inserida no pilar estratégico da educação e do empoderamento feminino. Esta iniciativa integra clubes digitais fundados por grupos de estudantes universitários que visa criar e desenvolver parcerias globais que aumentam o impacto e promovem o empoderamento das meninas no uso das novas tecnologias. É dar aquele 1% de nós para que estas meninas sintam-se encorajadas a juntarem-se a uma área que normalmente ela é dominada pelos homens e pelos meninos e mostrar que é possível serem engenheiras informáticas, que é possível fazer e terem percursos onde a profissão é baseada em ciências exatas. Sônia Silva disse que a iniciativa foi bem recebida pelas meninas. Nós temos alguns clubes digitais que foram criados há coisa de um ano
por meninas jovens universitárias que juntam outras jovens e que estão a mostrar, por exemplo, como é que se usa um computador. Muitas delas não tiveram acesso a um computador. O que nós queremos é que estes clubes se espalhem mais regiões aqui dentro da Guiné-Bissau e que essas meninas possam servir de um elemento catalisador para que tenhamos um mundo mais digital. Ainda assim, garante que em breve pretende-se lançar mais informações. Brevemente vamos lançar mais informações em relação aos requisitos, quem pode participar e qual seria a duração desses programas. Vão ser incubadoras, portanto vamos ter incubadoras de meninas, umas 5 incubadoras em que teremos 5 meninas a participarem durante 6 meses e elas vão ter mentoria, vão ter formação para que elas possam sair de lá bem capacitadas para dar o seu contributo para a melhoria do capital humano no país. O presidente da Fundação contou os planos para longo e médio prazo. Neste momento, assinamos 2 parcerias com 2 ONGs, uma espanhola e uma aqui local, e elas querem participar na implementação desta iniciativa Tecnologia para as Meninas. Temos o nosso e-mail nas nossas redes sociais, For Women by Women, Instagram, LinkedIn e também no Facebook. O nosso website está praticamente pronto, ele vai ser lançado brevemente. A tecnologia para elas alinha-se em promover a inclusão e a igualdade de género nos diversos setores da sociedade, especialmente no campo da tecnologia, através da criação de uma rede de clubes digitais e de projetos colaborativos. Em Bubaque, o delegado do Instituto Marítimo e Portuário diz estar preocupado com a desobediência dos responsáveis de pirogas que fazem ligação Bubaque-Bissau e vice-versa. A desobediência dos responsáveis de pirogas que ligam Bubaque e Bissau no uso de coletes salva-vida constitui preocupação para o delegado marítimo do Instituto Marítimo e Portuário em Bubaque. A preocupação de Elder Dias Vaz foi registrada em entrevista à TGB no âmbito das dificuldades que a sua instituição depara neste momento. Perante a situação, Dias Vaz ameaça mãos duras contra os infratores. Neste período em que se registra muito vento, o responsável aconselha o uso obrigatório de coletes salva-vida aos utentes da via marítima. Delegado do Instituto Marítimo e Portuário em Bubaque apela ao uso obrigatório de coletes salva-vida aos utilizadores da via marítima neste período de muito vento. Pelos vistos, os motocarros são responsáveis por engarrafamento nas principais vias de Bissau, um argumento que os proprietários dos mesmos rejeitam. As estradas são feitas para facilitar a circulação de todo tipo de veículos e mesmo de peões com base nas regras de trânsito instituídas. Nas grandes cidades verifica-se intensa circulação automóvel com longas filas causando dificuldades ou constrangimentos no acesso rápido de viaturas. Assim, os motocarros são atribuídos à responsabilidade de provocar complicações rodoviárias que por vezes causam acidentes ou engarrafamento. Uma tese que os motociclistas negam, sustentando que levam mais tempo estacionados e só quando carregam mercadorias ou produtos é que se enfiam à estrada. O ministro do Interior, Boche Kandé, recebeu na sua residência em Bissau Brahim Camará em nome da própria família. O gesto visa agradecer a solidariedade por este prestado à família na cerimônia fúnebre da sua mãe. 2 meses depois de sua estada na seção de Jeba, região de Bafatá, Brahim Camarás, coordenador do Movimento para a Alternância Democrática, em nome da família, agradece ao Ministro do Interior pela solidariedade prestada durante as cerimônias fúnebres da malograda Adja Famata Mané, falecida em Portugal nos finais de 2024. A ocasião serviu ainda para o político instar o coordenador da plataforma republicana no Campo-Guiné a assumir a liderança política para a busca de consensos internos que possam viabilizar o país nos próximos tempos. O país usa todas as influências que tem junto do Presidente da República para convocar todos os atores políticos. Grato pelo convite, Boche Kandé, também líder do PTG, aceita o desafio e assume a responsabilidade de trabalhar para a criação de bases que facilitem o diálogo no seio da classe política dirigente do país. A par do ex-presidente da República, José Mário Vaz, a família Camará agradece ao Ministro do Interior pelo apoio recebido.
A Federação de Voleibol da Guiné-Bissau procede à entrega de certificados a 12 treinadores de voleibol e 13 árbitros nacionais que participaram no curso de capacitação de novas regras de arbitragem e novos métodos de treino. O ato serviu para o presidente da Federação de Voleibol, Alhaji Camarade, de afirmar que o país está muito atrasado na aplicação das novas regras de arbitragem no voleibol. David Francisco Ndafá, um dos treinadores formados, pede mais formação deste género para poder levar a modalidade ao mais alto nível. O ato contou com a presença do presidente do Conselho de Arbitragem da modalidade, Mamadou Keita, afirmando que esta formação vai impulsionar o crescimento da modalidade no país. A cerimônia ficou concluída com a entrega de certificados e pano de pente e uma estatueta para o formador gambiano que facilitou a formação para os treinadores e árbitros nacionais. A Comissão Europeia promete reagir às sanções impostas pelos Estados Unidos da América. É uma das notícias a acompanhar na segunda parte deste jornal. Cigalo cantan, talanta cedo, na banha rosto, pa batar baixo, talanta cedo, pa batar baixo, wikitar baixo, de 5 pesos, ai pincha caminhão, pa 5 pesos, a vida de coitado, isso parceira, trabalho na estiva, isso parceira, trabalho na estrada, isso parceira, cigalo cantan, talanta cedo, na banha rosto, pa batar baixo, talanta cedo, pa batar baixo, mai guitar baixo, de 5 pesos, pincha caminhão, ai vida de coitado, trabalho na estiva, trabalho na estrada, a vida de coitado, trabalho na estiva, trabalho na estrada, a vida de coitado, ai tá comer com tango, a de casa que cocite, a vida de coitado, trabalho na estiva, trabalho na estrada, uma vida de coitado. São dezenas de profissionais, entre técnicos e jornalistas, que labutam todos os dias, 24 sobre 24 horas, sem descanso e muito menos finais de semana, para informar, formar, educar e sensibilizar o guineense sobre a Guiné e o mundo. A declaração dos Estados Unidos sobre genocídio no Darfur é vista como vitória no Sudão. Especialistas e defensores dos direitos humanos estão a reagir à determinação da administração Biden. Noura Al-Latif é uma refugiada que, tal como milhares de outros, fugiu da região do Darfur, no Sudão, para o Tchad, para escapar à violência étnica nos últimos 2 anos. É também psicólogo de formação e passa agora os dias neste campo de refugiados na fronteira entre o Tchad e o Darfur, dando apoio psicossocial às vítimas. O trauma psicológico é avassalador, a perda de entes queridos é imensa. A morte tornou-se muito frequente. Algumas famílias perderam ambos os pais. Nestes casos, a criança torna-se a cuidadora da família. Al-Latif diz que trabalha com uma rapariga de 14 anos de idade que se tornou chefe de família depois de ambos os pais terem sido mortos. A Voz da América passou mais de uma semana no campo de refugiados em Adre a falar com as vítimas. Praticamente todos aqui no local de refugiados têm uma história horrível para contar sobre amigos, familiares e vizinhos que foram assassinados no que os Estados Unidos chamam de genocídio. E Washington diz que outros crimes contra a humanidade também estão a ocorrer. O nome desta refugiada foi alterado e a sua identidade protegida por receio de represálias caso regresse ao Darfur. Ela diz que foi violada por milícias ligadas aos paramilitares, forças de apoio rápido. Mataram a minha mãe e o meu irmão. Mataram-nos na minha casa.
Mataram muita gente. Um artista conhecido na cidade El Ganina, em Darfur, diz que estava numa lista negra das milícias. Fugiu da cidade, mas deixou tudo o que possuía, incluindo o emprego. O mundo inteiro condena as violações dos direitos humanos e tem acordos nas Nações Unidas e assim por diante. Os responsáveis devem ser levados a julgamento pelos crimes cometidos no Darfur. Os Estados Unidos impuseram sanções ao líder das milícias, Mohamed Hamdan Dagalo, e outros membros sénior. Entretanto, o trauma das vítimas continua, diz Al-Latif, e para muitos parece piorar à noite. Durante o dia todos parecem bem, mas à noite é tudo gritaria e caos nas ruas. É inacreditável. Embora os Darfúrios em Adra tenham tido a sorte de escapar, ainda vivem com o horror do que aconteceu. Queríamos referir a administração Trump e não Biden. E na cidade de Goma, República Democrática do Congo, algumas escolas e universidades reabriram as suas portas pela primeira vez desde que rebeldes do M23 assumiram o controle da mesma. O leste da República Democrática do Congo esteve calmo no domingo, depois de líderes regionais terem apelado a um cessar-fogo. Algumas escolas e universidades estão a reabrir em Goma pela primeira vez desde que os rebeldes M23 assumiram o controle. Morreu o primeiro presidente da Namíbia, Sam Nujoma, aos 95 anos no domingo, informou a presidência do país. O partido do ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, apresentou uma queixa de traição contra o AFRIFORUM, um grupo que defende a minoria branca. O presidente norte-americano Donald Trump publicou nas redes sociais no domingo que cortaria toda a ajuda à África do Sul até novo aviso, citando a nova lei de expropriação de terras. Foi realizado no domingo o funeral de Aga Khan no sul do Egito. E a Comissão Europeia promete reagir às tarifas impostas pelos Estados Unidos. Na Índia, as autoridades reforçam segurança no estado Manipur. Estas e mais notícias a acompanhar no Mundo Resumo. Gaza, longas filas de veículos continuaram lentamente ao longo do corredor de Netzarim, depois de Israel ter confirmado que as suas tropas se tinham retirado da área no âmbito do acordo de cessar-fogo. Índia, a segurança foi reforçada no estado de Manipur, no nordeste, atingido pela violência. A Comissão Europeia disse na segunda-feira que reagiria para proteger os interesses da União Europeia após o anúncio do presidente Donald Trump sobre as tarifas de 25%. República Democrática do Congo, o leste esteve calmo no domingo depois dos líderes regionais terem apelado a um cessar-fogo. O vice-primeiro-ministro chinês e o vice-presidente dos Estados Unidos chegaram a Paris na segunda-feira para a cimeira sobre inteligência artificial. Termina assim este serviço informativo. Mais logo voltamos com as notícias nacionais, já em crioulo, às 21h.